Olá, meus amigos, nosso fraternal abraço. Estamos aqui prosseguindo nas nossas reflexões no quadro Dimensões do Espírito e hoje conversaremos sobre um tema dos mais importantes, que é a impulsividade, o gravíssimo problema da impulsividade humana. Quantos de nós acabamos tendo atitudes infelizes, ferindo pessoas, desarmonizando relações, pela impulsividade? Você que me ouve agora já se viu vítima de si mesma, de si mesmo? Em determinadas situações falou o que não deveria falar, teve uma reação intempestiva, desestruturando a harmonia de seu lar, do seu trabalho, onde quer que você se encontre. No livro que estamos lançando, Saia do Controle, um diálogo terapêutico e libertador entre a mente e a consciência, nós abordamos o tema da impulsividade. Eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura de um fragmento. O livro é todo estruturado em perguntas e respostas. A mente elabora a pergunta, a consciência responde. Então a pergunta é: há uma questão muito séria na vida humana que é fonte de inúmeros problemas. Gostaria de ouvi-la a respeito, a mente solicitando a explicação da consciência. Estou falando da impulsividade. Quantas vezes dizemos palavras negativas a alguém e depois nos arrependemos profundamente? Quantos relacionamentos já destruímos com atitudes impensadas? Quantos amigos já se afastaram de nós por conta de nosso temperamento, de nossa impulsividade? Somos donos das palavras que não falamos e escravos das que pronunciamos. Então, algumas palavras infelizes podem destruir um dia inteiro, um final de semana ou até toda uma relação. Às vezes uma frase, dita de qualquer maneira, agressivamente, pode afetar ali um final de semana do casal, por exemplo, Uma discussão boba no início de um sábado, de um domingo, pode desarmonizar um passeio. Poderia dizer algo sobre a impulsividade para que reflitamos e estudemos mais dedicadamente esse tema tão fundamental para o bem-estar das relações humanas? E aí a consciência traz a sua palavra. Com o maior prazer. Realmente essa questão é essencial a todos. A impulsividade atinge mais da metade da humanidade terrestre. Ela nasce em realidade a partir de um complexo de inferioridade. Então, a consciência vai trazendo as luzes do entendimento. A impulsividade tem a ver com um complexo de inferioridade. Ser dominado pela impulsividade é de fato perder o foco da vida espiritual. É ser controlado por forças inconscientes do ego. Cada episódio desagradável vivido gera na maioria das pessoas uma reação imediata, quase sempre infeliz, desastrosa e destrutiva. E como uma pessoa se torna impulsiva? O ser se torna impulsivo quando carrega em si uma sobrecarga emocional inconsciente, muito pesada, totalmente em desalinho, que o conduz a uma insegurança e, consequentemente, a uma competição. Então, muitas vezes, problemas que o indivíduo traz, conflitos internos não digeridos, não equacionados, gera aquela carga tóxica no inconsciente. Então, o indivíduo passa a ser uma pilha, uma bomba, qualquer coisa explode, porque está desconfortável interiormente. E isso leva também, esse desalinho conduz a uma insegurança, e essa insegurança do indivíduo pode gerar uma competição. Competição, todo evento suscita competição, disputa, necessidade de se sobrepor ao outro
para preservar a si mesmo, a própria imagem. Então o indivíduo fica se defendendo o tempo todo. Ele se torna impulsivo porque ele se sente sempre ameaçado e quer sempre se defender. Bem se vê que a impulsividade é uma manifestação do ego, ou seja, do ser identificado com a própria mente. Trata-se de uma tentativa do indivíduo de manter equivocadamente a sua autoestima, porque sente medo o tempo todo, sente que está em risco diante de situações que possam diminuir sua importância. O ego vive esse conflito o tempo todo, ele tem medo de ser diminuído, desvalorizado, né? Ele tem necessidade de ser aplaudido, de ser bem aceito, né? São conflitos do ego. Uma questão importante que deve ser enfatizada é que ser impulsivo limita profundamente a evolução emocional do indivíduo, mantendo incessantemente preso nos instintos primários e nas emoções mais densas. O indivíduo impulsivo, ele está sempre dominado pela mente, pelos instintos, né? Pelas paixões dissolventes, pelo egoísmo. Ele está dominado, ele não saiu do controle do próprio instinto. A impulsividade é composta normalmente pelos fenômenos emocionais primários que assumem o comando dos indivíduos. Então, por trás da impulsividade, existe o medo, existe a ansiedade, existe a raiva. Né? Esse composto medo, ansiedade, raiva leva o indivíduo a responder de forma desequilibrada. A consequência desastrosa desse mecanismo primitivo na vida das pessoas é a presença do sentimento de culpa pelas consequências, né? Porque o indivíduo reage impulsivamente, age com impulsividade, então depois ele se sente culpado porque ele vê o estrago, né, que ele fez. São as consequências danosas geradas no outro pela impulsividade. A culpa extremada, por sua vez, não é o sentimento adequado para colaborar na renovação da criatura, pois a conduz a tentativas de reparação quase sempre megalomaníacas, com sacrifícios excessivos e posturas arrogantes. Ou seja, o indivíduo quer compensar o erro que fez. Aí ele se submete a tudo, ele quer se sacrificar pelo outro, que ele já agrediu, já feriu. Então ele foge do equilíbrio. Olha que estudo interessante. E há alguma solução? Sempre há. A proposta iluminativa é de substituir o sentimento de culpa pelo de responsabilidade. Não somos culpados, somos responsáveis por aquilo que fazemos. O culpado espera castigo, o responsável busca corrigir e reparar os erros cometidos. Normalmente o impulsivo fala o que pensa na hora, sem filtrar os elementos altamente destrutivos e depois se culpa profundamente. A culpa é a chaga aberta para os diversos tipos de adoecimentos, do mental ao físico. O impulsivo afirma, na maioria das vezes, que está dizendo verdades sobre as pessoas, mas o problema é que quase sempre foca somente em aspectos negativos, na tentativa de humilhar, afetar e destruir. Ele pode até amar, mas não sabe cuidar, zelar, pois destrói paulatinamente as bases emocionais e afetivas dos seus relacionamentos. O estudo prossegue, né? O estudo prossegue no livro Saia do Controle, que estamos lançando pela editora Dufour. Você pode adquirir a obra, eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo os telefones, né? O site, porque é um tema dos mais sérios, né? Quantas tragédias, quantos problemas. Há pouco tempo eu tomei conhecimento de uma ocorrência na cidade de Salvador, Bahia, de uma senhora que estava conduzindo um veículo numa das principais vias da cidade e um casal passou numa moto. Né? O casal passou na moto e arrancou o retrovisor da senhora e seguiu. A senhora ficou tão tresloucada que ela começou a perseguir o casal pelas ruas de Salvador, até que o casal de moto entrou numa rua sem saída,
e a senhora passou por cima deles, atropelou-os. E quando foi presa, foram verificar, tratava-se de uma médica. A senhora estava tão deslocada, tão aturdida por conta de um retrovisor, aquela fúria, aquela impulsividade. Então, bem se vê que não basta termos intelectualidade, né? Carecemos muito da moralidade, dos aspectos éticos, dos aspectos evangélicos, de todo esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, que a espiritualidade nos traz, sobretudo de amor. Mas não basta saber que temos que amar. Os Espíritos dizem que todo mundo sabe que tem que amar. O nosso grave problema é como amar. E como adestrar esse mundo íntimo, sair do controle dos pensamentos, das emoções, dos instintos, das paixões inferiores. Esse é o nosso drama, meus queridos irmãos. É uma questão seríssima, né? Quantos criminosos estão hoje presos por conta da impulsividade? Todos nós, muitas vezes, estamos à beira de uma atitude infeliz, porque o copo mental está tão cheio, o inconsciente tão conflitado, que qualquer fenômeno faz esse copo transbordar. Precisamos estudar isso seriamente. Nosso livro propõe esse estudo consciencioso, né? Primeiro vamos estudando a mente, depois estudamos saúde, à luz do conhecimento psicológico e espiritual, depois relacionamentos. Dentro do campo dos relacionamentos está muito presente a questão da impulsividade, né? E encerramos com a temática meditação, que é fundamental para a harmonização, para não ficarmos à mercê das forças instintivas, das forças mentais, das forças emocionais. Nós não somos nada disso. Temos instintos, temos pensamentos, temos emoções, mas nessa nova era que se avizinha, assumiremos as rédeas de tudo isso, nos tornando pessoas pacíficas. Por isso, o mestre de Nazaré nos disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A nova terra que se avizinha será dos mansos. Então, Jesus apresenta esse paradigma da mansuetude, da compreensão, do domínio sobre o homem velho, né? Como propunha o apóstolo Paulo, o nascer de uma nova criatura, de uma nova mente, como ele mesmo também, o apóstolo dos gentios, nos falou, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovemo-nos mentalmente, emocionalmente. Sejamos novas criaturas, filhos de Deus, herdeiros da eternidade, construindo um mundo melhor. Isso depende de nós. O mundo que nós queremos lá fora começa dentro de nós. Quero encerrar essa abordagem com uma passagem curiosa que fala de como nós devemos mudar o mundo, né? Dizem que um professor estava preparando sua aula e o seu filhinho de 5 anos toda hora o chamava: pai, para mostrar alguma coisa, para brincar, e o professor precisando programar a aula. Então o professor, já cansado, estava no seu escritório, pegou um mapa mundi velho que ele tinha, recortou aos países, os continentes, né, e entregou ao filhinho e falou assim: monte, né, tente montar esse mapa direitinho, igual estava aqui pendurado e tal. E aí o menino foi, e em poucos minutos ele voltou, deu um durex ao menino, para o menino colar e tentar montar, e o menino voltou com o mapa mundi montado, certinho. O professor teve um susto, falou: como pode? Como uma criança conseguiu fazer isso? Só que quando ele pegou o mapa e ele virou, no verso havia a figura de um homem desenhado de braços abertos. E o menininho falou assim: pai, eu consertei o homem que estava no papel. Consertando o homem, consertaremos o mundo. Mas o primeiro ser que nós devemos consertar, o nosso ser. Conhecendo nossa mente, conhecendo nossas emoções, nos espiritualizando, nos percebendo como espíritos imortais. Essa é a base da nova terra. Percebermos-nos como espíritos imortais. Isso já traz novas perspectivas. Por que carregar tantas mágoas?
se nós somos espíritos e aprendizes. Segunda diretriz. Primeiro, somos espíritos imortais. Segundo, somos aprendizes, nós e os outros. Se nós erramos, os outros também podem errar. Então, com esses conhecimentos, nós vamos saindo dessa impulsividade, dessa raiva, desse domínio, vamos reciclando o nosso inconsciente, vamos nos harmonizando com a lei divina e nos tornando seres mais pacíficos e pacificadores. Porque, segundo Jesus, para sermos autênticos filhos de Deus, devemos ser pacificadores. Como está no Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E não tem como ser pacífico, manso e pacificador, aquele que promove a paz, se nós formos impulsivos. Estudar isso, conhecer isso, é construir a nossa verdadeira espiritualidade, segundo a proposta do Evangelho de Jesus. Meditemos nisso seriamente, não é uma brincadeira. Há muitas dores na terra por conta dessa impulsividade, devemos debelá-la através do profundo estudo, do estudo consciencioso, dos bons livros, assistindo às palestras, reflexionando em torno desses temas. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm compartilhado essas mensagens, comentado aí, deixando generosamente os comentários, o like, compartilhando com outras pessoas, espíritas, simpatizantes, espiritualistas, pessoas que querem crescer. Porque o rótulo, meus irmãos, não adianta. Ninguém vai chegar no além com um rótulozinho, pendurado no pescoço. Eu sou espírita, eu sou católico, evangélico, umbandista, ateu ou à toa. O que importa é sermos homens e mulheres de bem, vivendo bem onde quer que estejamos. Então agradeço a todos vocês que têm divulgado os vídeos, compartilhado nas redes sociais, acompanhado as nossas lives, acompanhado o canal. Estamos aí caminhando para 2.000 inscritos no canal e te convido a se inscrever, a convidar outras pessoas para ampliarmos a nossa família aqui no YouTube. Muita luz e muita paz.